Graças a Deus. 20 horas, 9 horas. 20 horas. Boa noite a todos. 20 horas. Quero saudar a todos os presentes com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é um motivo de grande honra, imensurável prazer poder estar presente com todos vocês aqui nesta noite para invocar o nome santo de Jesus Cristo, para poder falar daquele que por nós pagou o grande preço para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E quando eu recebi esse convite para estar aqui presente, há mais ou menos 3 meses atrás, o Espírito Santo colocou no meu coração para me ministrar sobre 3 temas para o povo desta cidade. Deus falava comigo no momento em que eu me entregava em oração a Ele, e Deus dizia: Evandro, leva para aquela cidade estas palavras: fé, esperança e amor. Sobre estas 3 palavras, sobre estes 3 temas proféticos, nós estaremos trabalhando nas ministrações que acontecerão hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite aqui nesta cidade. E eu não tenho dúvida que pactos serão quebrados, que maldições serão quebradas, que bênçãos serão derramadas, que milagres acontecerão, que portas se abrirão, que a mão de Deus se manifestará, e que este dia é um marco que modifica a história desta cidade para o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que a sua presença é muito importante aqui nesse lugar. A sua presença faz a diferença sim aqui nesse lugar, porque a Bíblia Sagrada diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quando nós abrirmos a nossa boca para clamar, quando nós abrirmos a nossa boca para determinar, quando nós abrirmos a nossa boca para pedir ao Senhor o milagre, Ele há de responder do alto da sua glória, manifestando o seu poder em nosso meio. Quantos creem nesta palavra? Levantem a sua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu compareci a esta praça, porque eu creio que o Senhor estará mudando o destino de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas, a história de muitas pessoas. E é por isso, Senhor, que eu entrego em Tuas mãos o nosso propósito. Manifesta-te em nosso meio para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de convidar a todos a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho narrado pelo apóstolo João, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 24. Este é o texto base para a introdução da palavra que o Espírito Santo quer ministrar aqui. Porque eu creio, amados irmãos, eu creio de todo o meu coração que não será um homem a palestrar aqui nesta noite. Eu posso ter a voz e posso ser o veículo, e quero me colocar à disposição do Espírito Santo. Mas eu não quero trazer palavras da minha sabedoria, eu não quero trazer palavras do meu conhecimento, eu não quero trazer palavras aprendidas da faculdade de teologia, mas eu quero que o Espírito Santo assuma o controle de todas as coisas, e que as palavras proferidas aqui nesse lugar sejam palavras proferidas pela boca de Deus, sejam palavras que vão ao encontro do coração de todos aqueles que de uma forma ou de outra saíram dos seus lares, das suas casas, e vieram para esta praça que se transformou em um santuário de adoração nesta noite, e vieram até este lugar para que os homens e as mulheres, os moços e as moças, os meninos e as meninas, os senhores e as senhoras que aqui estão,
possam ser impactados pelo fogo da glória de Deus e possam ter a revelação de Deus levada ao seu coração. Evangelho segundo João, capítulo de número 20, versículo de número 24. Como disse o pastor, eu convido a todos para ficarem em pé. Um costume da igreja que considera uma reverência à palavra de Deus que será lida no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 24, que nos está escrito: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão aí, põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Amém. Oremos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Paizinho amado, Paizinho querido, Deus Criador dos céus e da terra, nesta hora nos colocamos à Tua presença, Senhor, para pedir que a Tua misericórdia se manifeste sobre nossas vidas. Queremos Te ouvir, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua revelação, queremos ouvir a Tua profecia, queremos ouvir, Senhor, o Teu desejo para as nossas vidas. Então pedimos, Senhor, de todo o coração, que o Senhor venha se manifestar de forma extraordinária, que o Senhor venha se manifestar com poder, com glória, que o Senhor venha se manifestar maravilhosamente em nosso meio, Pai. Senhor, que diminua o homem e que Teu nome cresça nesta hora. Senhor, que desapareça as vaidades humanas e que a glória do Teu santo nome resplandeça em nosso meio. Senhor Jesus, fala comigo, fala com esta pessoa que está dentro da sua casa me ouvindo agora. Fala com esta pessoa que está pelos montes desta cidade acompanhando, Senhor, a palavra que está sendo pregada nesta praça. Fala com os ouvintes transeuntes, meu Deus, que caminham para lá e para cá. E fala com aqueles atentos, Senhor, que parados pela unção do Teu Espírito Santo foram apanhados nesta hora. Fala, Senhor, que não fale o homem, mas que Tu fales nesta noite. Porque a glória, a honra e o louvor nós sempre daremos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Tomem assento, por favor. Queridos, nesta noite eu quero falar de fé. Uma palavra tão pequena, mas que tem um significado tão amplo, tão grande. Um significado
que talvez as horas desta noite, desta madrugada, fossem insuficientes para explaná-lo a todos aqueles que me ouvem agora. Eu vou falar de fé e o que significa fé e o que a fé pode fazer. Há muitas pessoas que dizem eu creio, eu acredito, mas esse eu creio, eu acredito, ele pode ser pronunciado de uma maneira qualquer. Dizer eu creio e acredito, mas não viver piamente esse sentimento, significa simplesmente falar, e da boca para fora falar que crê e acredita é muito fácil. Agora uma pessoa professar que tem fé, uma pessoa dizer que tem fé, uma pessoa afirmar que tem fé, uma pessoa acreditar de verdade que tem fé, faz com que ela pague um preço, faz com que ela leve uma regra de vida diferenciada, faz com que ela modifique a conduta humana, faz com que ela passe a viver de uma forma abençoada por Deus. Ter fé é praticar esta fé. Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir o propósito do Pai. E ele, como deveria, foi para aquela cruz, e naquela cruz ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Com ele caminhavam 12 homens, 12 discípulos. Entre eles havia um discípulo chamado Tomé. Esse discípulo, ele teve o prazer de ver os maiores milagres acontecidos por sobre a face da terra. Esse discípulo viu paralíticos andar. Esse discípulo viu cegos verem. Esse discípulo viu manifestações extraordinárias do poder de Deus, porque nas palestras que o Senhor Jesus fazia, nos discursos que o Senhor Jesus fazia, aonde ele estava, milagres aconteciam. Tomé, ele teve o prazer de ver os pães se multiplicarem e milhares de pessoas comerem aqueles pães e aqueles peixinhos. Tomé teve o prazer de ver o cego de Jericó enxergar. Tomé teve o prazer de ver os demônios saírem do corpo do endemoniado de Gadara. Tomé, ele teve o prazer de vislumbrar extraordinários milagres estando na presença de Jesus. E por muitas vezes o mestre falou: eu vim para dar a minha vida, e eu dou ela de boa vontade, eu entrego ela de boa vontade. Eu vou para a cruz, e na cruz eu comprarei os pecadores, e depois eu voltarei à vida. E Tomé ouvia aquelas palavras. Todas as vezes que Tomé via os milagres, ele ficava maravilhado. Todas as vezes que Tomé via a manifestação do Espírito Santo, ele ficava maravilhado. Todas as vezes que Tomé via e ouvia as palavras proferidas pela boca de Jesus Cristo, ele ficava impactado pelo poder de Deus. Todas as vezes que isso acontecia, ele ficava vislumbrado. Mas a Bíblia Sagrada diz, e ela afirma, que os soldados romanos vieram ao jardim do Getsêmani. Eles prenderam a Jesus, eles levaram Jesus e ele foi condenado. Pilatos determinou que ele fosse crucificado, e ele foi levado ao alto Calvário. E no alto Calvário, de longe, Tomé contemplou ele ser pregado naquela cruz, e durante 6 horas ele sangrou após ter sido chicoteado, esbofeteado, crucificado ali. E naquele momento que ele sangrava, ele expirou, ele entregou a sua vida ao Pai. E ainda como se não bastasse, ele já morto na cruz, vieram com uma lança e transpassaram o seu lado, e ele foi tirado daquela cruz, e ele foi depositado em uma sepultura. Mas como havia de acontecer, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele saiu de dentro daquela sepultura. E passaram-se alguns dias, ele se apresentou aos seus discípulos. E quando ele se apresentou aos seus discípulos, Tomé não estava presente. Os seus discípulos se alegraram, Pedro se alegrou, Tiago se alegrou, João se alegrou, Bartolomeu, todos os discípulos, eles comemoraram, todos os discípulos festejaram, e Jesus foi embora. De repente Tomé chegou, e quando Tomé chegou, não se falava em outra coisa senão a presença de Jesus. Quando Tomé chegou, não se falava em mais nada senão a presença bendita do Senhor Jesus, que havia estado no meio deles.
E Tomé, pasmado, ficou olhando, e Pedro vem, olha para Tomé e diz: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé diz assim: não acredito, eu não creio, eu vi ele morto naquela cruz. Então Tiago vem e testifica dizendo: eu sou testemunha, ele esteve presente em nosso meio. Ele disse: eu não creio, eu preciso ver ele, e não somente ver, eu quero ver as suas mãos furadas. João vem e testifica dizendo: Tomé, Jesus ressuscitou e ele esteve em nosso meio. E ele disse: não, é impossível, isso não acontece, isso não pode acontecer, isso não existe. Morto não sai da sepultura. Se eu não ver as suas mãos furadas e não colocar o meu dedo nas suas feridas transpassadas, se eu não ver o seu lado perfurado e não colocar a minha mão aonde entrou aquela lança, de maneira nenhuma crerei. Quantas pessoas nos dias de hoje ouvem falar de Jesus, mas não conseguem crer no seu poder. Eu lhes anuncio que o fardo pesado do pecado que está sobre as suas costas, se você colocar nas mãos do Senhor Jesus, ele vai desaparecer. E tudo aquilo que é difícil, por causa desse fardo pesado de maldições que você vem trazendo hereditariamente por causa dos seus pecados, por causa dos pecados de seus pais, dos seus avós, por causa das coisas erradas que você fez, ele vai desaparecer, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos livrar de todo e qualquer pecado. Esta pessoa vai dizer para mim: não, pastor, eu nasci para ser miserável, eu nasci para ser infeliz, eu nasci para não ter o amor de ninguém, eu não acredito que Jesus Cristo pode fazer isso. Eu talvez esteja falando com mães aqui nesta noite, que tenham os seus filhos viciados. Este menino, esta menina está vivendo no mundo das drogas, usa o crack, a maconha, a cocaína, usa a bebida alcoólica, vive na prostituição, e esta mulher está dizendo: pastor, não adianta, pau que nasce torto morre torto. Esse menino não muda, ele não se transforma. Eu quero vos dizer uma coisa: nesta noite eu anuncio o nome daquele que pode mudar o destino deste menino, que pode mudar o destino desta menina, que pode transformar esta vida. Mas esta mulher, de tanto sofrer, ela diz: pastor, já tentei de tudo, já fiz tudo que eu podia, não dá, não adianta, ele não muda. Eu quero lhe dizer, mulher, nesta noite o Todo-Poderoso Deus está presente aqui nesse lugar, e ele pode sim alcançar a sua família e transformar milagrosamente a vida deste menino viciado. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas sendo um discípulo de Jesus, Tomé não acreditava que ele pudesse haver ressuscitado. A Bíblia Sagrada nos revela em Hebreus, capítulo de número 11, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando ver? Você está esperando ver toda essa cidade transformada? Eu quero vos dizer uma coisa: se você crê em Deus, se você acredita em Deus, tenha fé, porque se você espera e se você confia, se você acredita de coração, você verá essa cidade inteira transformada para a glória do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Talvez não exista fundamento para dizer que as pessoas que estão aprisionadas nas drogas, que estão dentro das cadeias, ou que vivem num mundo de prostituição e de coisas malignas, sendo escravas de Satanás, possam se transformar em pregadores do Evangelho, da palavra do Senhor. Mas eu vos anuncio que muitos nesta noite que se drogaram e vieram para esta praça curtir as baladas do sábado
sábado à noite, serão transformados em missionários evangelistas e sairão às nações para anunciar a palavra de Deus e levar o evangelho do Senhor a todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Em Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 1, a Bíblia Sagrada diz assim, que a fé é a prova das coisas que não se veem. Amados, não estamos sozinhos aqui nesse lugar. As hostes espirituais de Deus estão presentes aqui, porque a Bíblia Sagrada afirma dizendo que os anjos de Deus, o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Talvez você não esteja vendo os anjos de Deus aqui nesse lugar, mas os anjos de Deus estão acampados aqui nesse lugar, porque você teme ao Senhor, porque você acredita em Deus. Você não está sozinho e não está desamparado aqui nesse lugar. Eu quero vos anunciar nesta noite que o próprio Deus se faz presente aqui. O Todo-Poderoso está aqui. O Senhor Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos falando em meu nome, ali eu estarei. Aonde 2 ou 3, 2 ou mais estiverem reunidos falando em meu nome, ali eu estarei. E eu quero vos dizer, sem medo de errar, Jesus Cristo está presente aqui nesse lugar, na sua onisciência, na sua onipotência, com a sua onipresença. Ele está presente aqui nesse lugar. E ao contrário da minha pessoa, pastor Evandro, que olha com seus olhos físicos e vê os vossos rostos, vê a beleza física do corpo, vê os mais idosos e os mais jovens, os mais obesos e os mais magrinhos, os mais altos e os mais pequeninos. Ele não olha para a aparência humana, mas ele está olhando para dentro do seu coração, para dentro do interior da sua vida, para dentro dos seus sentimentos, para onde procedem as virtudes da alma. Ele está olhando as suas necessidades, aquilo que meus olhos não conseguem ver. O Senhor Jesus, que está presente aqui nesse lugar, ele consegue ver, e ele está olhando para você esta hora, bem pertinho de você. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não consegue vê-lo, mas se você abrir o seu coração pelo poder da fé, você vai conseguir sentir o seu afago, o seu carinho, a sua presença e ao seu lado. Aleluia. Feche um pouquinho os seus olhos. Ah, Deus. Glória a Deus. O Deus que fez todas as coisas está presente aqui nesse lugar. Ele se preocupou com a cidade de São Sebastião do Anta, no interior de Minas Gerais. Ele lá dos altos céus ouviu uma oração, um gemido e um clamor. E ele disse: eu descerei a este lugar por causa do meu filho e da minha filha que está ali. Eu descerei a esse lugar por causa dos meus escolhidos que estão ali. E romperei os pactos de maldições que um dia foram feitos e impregnados naquele lugar por causa do pecado. E abrirei as janelas dos céus, e as vertentes descerão água da vida sobre as pessoas que ali estão. E haverá mudança, mudança transformadora, mudança que transformará destinos, mudança que abençoará vidas. O Todo-Poderoso Deus se moveu em teu favor. Mas para ver estas coisas, você precisa acreditar que Deus pode fazer. Para ver estas coisas, você não pode limitar o poder de Deus, porque nós, seres humanos, limitamos o poder de Deus. Nós queremos fazer um Deus que se limite ao nosso tamanho. Nós acreditamos que Deus pode abrir uma porta, então o nosso Deus é um porteiro. Nós só comparecemos na presença dele quando precisamos de uma porta aberta. Então o Deus porteiro está ali, porque ele abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta. Nós limitamos o poder de
de Deus e saímos chorando por aí dizendo a nossa enfermidade, o nosso problema, a nossa situação difícil, e começamos a tomar posse de tudo aquilo que é ruim, começamos a tomar posse de tudo aquilo que não presta, começamos a nos apropriar das coisas do mal e dizer que não existe saída, que Deus não se preocupa conosco, que Deus não quer fazer um milagre na nossa vida. Limitamos o poder de Deus, mas somos filhos daquele que criou os céus e a terra. Somos filhos daquele que criou as galáxias. O Sol é uma estrela que é bilhões de vezes maior que o planeta Terra, e no céu existem 100 bilhões de estrelas, sem falar no imenso número de galáxias incontáveis. E nós, seres humanos, somos perfeitos, e enquanto você me ouve, dá ouvido às palavras que são proferidas pela minha boca, você também tem o seu coração pulsando, e ele pulsa involuntariamente, muitas vezes ele acelera pelo poder da palavra que atinge a sua alma, outras vezes ele diminui o ritmo, porque a sua alma se apacenta, e ele bate involuntariamente, e você está de pé, seu sangue está circulando, e enquanto você raciocina, o vento entra pelas suas narinas, e alimenta o seu sangue, que é injetado no cérebro, e faz com que você tenha gestos, com que você se acomode. Essa é a perfeição da criação de Deus, representada no rosto de cada uma das pessoas que estão aqui. A perfeição da criação de Deus está representada no fato de nós estarmos num globo redondo, que é o planeta Terra, e estarmos colados sobre ele, atraídos por uma força magnética, chamada lei da gravidade, e em volta desse planeta existe uma camada que não se dissipa no ar, que é a atmosfera, e o Deus criador de todas essas maravilhas, ele saiu da sua glória e desceu a esta cidade nesta noite para dizer para você que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se você crer em Deus, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenareis aos montes que se movam, saiam do lugar e se precipitem ao mar, e eles irão te obedecer. Os montes de dificuldades, os montes de problemas, os montes de heresias que estão sendo anunciadas nos dias de hoje, os montes de obstáculos que estão sendo colocados no caminho, se você acreditar em Deus, Ele vai retirar esses problemas da sua vida, para que você possa caminhar triunfando e receber a vitória. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela diz mais. Capítulo 11 do livro de Hebreus, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Você não pode agradar a Deus se você não confiar que Ele existe. Você não pode agradar a Deus se você não acreditar que Ele pode mudar vidas. Você não pode agradar a Deus se você não acreditar que Ele pode curar enfermidades aqui nesta hora. Você não pode agradar a Deus se você não entender que Deus pode liberar uma unção sobrenatural aqui e abrir olhos de cegos, levantar paralíticos de cadeira de rodas, transformar a vida daqueles que estão completamente oprimidos por espíritos malignos, libertar viciados das drogas. Você não consegue agradar a Deus se você disser que não existe salvação para a sua vida. Você não pode agradar a Deus se você disser que não existe perdão para os seus pecados. Você não pode agradar a Deus se você limitar o seu poder. Aquele que pode todas as coisas, Ele está presente aqui nesta hora, e Ele quer derramar mediante a sua fé, a sua vitória, mediante aquilo que você acredita, a sua bênção, mediante aquilo que você confia, a sua libertação, mediante aquilo que você crê, aquilo que você toma posse.
o seu milagre. Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu confio em Ti, eu creio no Teu milagre, e eu sei, pela certeza que tenho, que hoje a minha vida, ela vai mudar. Pela fé, Noé construiu uma arca gigantesca, sendo que não chovia por sobre a face da terra. Pela fé, Abraão deixou a sua família e foi por uma terra desconhecida, e foi pai aos 100 anos de idade. Pela fé, ele colocou no propósito do seu coração de entregar o seu único filho. Pela fé, Abel deu maior oferta que Caim. Pela fé, a igreja primitiva foi lançada à cova dos leões. Pela fé, os apóstolos foram cruelmente sacrificados, crucificados, esfolados vivos, apedrejados, queimados em fogueira. Pela fé, a igreja primitiva caminhou por sobre a face da terra, e pela fé nós estamos presentes aqui nesta noite, porque sabemos que Deus pode fazer descer lavaredas do céu, assim como desceu no dia em que Elias clamou e consumiu o holocausto que estava sobre o altar. A fé nos faz vencedor. E eu volto a Tomé. Tomé disse no seu coração: não existe saída. Ele morreu naquela cruz. Estes olhos viram a sua morte lá na cruz. Ninguém suportaria tamanha dor, ninguém suportaria tamanho sofrimento. E quem porventura voltou dos mortos para nos contar como é lá? Se eu não ver e não tocar, eu não acreditarei. E eles estavam novamente naquela sala. A porta estava fechada, ninguém abriu, mas Jesus entrou por algum lugar e se apresentou no meio deles. A sua presença triunfal impactou as pessoas que estavam ali. E ele os saudou dizendo: paz seja convosco. E se dirigiu a Tomé, estendeu a sua mão e disse: Tomé, olha para minha mão furada. Tomé, põe aqui o teu dedo, Tomé. Tomé encheu seus olhos de lágrimas. Então ele puxou o seu manto e mostrou a ferida da lança e disse: eis aqui o meu lado transpassado. Coloque aqui a tua mão, Tomé. E Tomé caiu de joelhos prostrado e olhou para ele e disse: meu Senhor, meu Deus. E Jesus olhou para ele e disse assim: Tomé, porque tu estás me vendo, estás crendo. Mas bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Existem muitos bem-aventurados aqui nesta noite. Pessoas que não tiveram a oportunidade de ver Jesus presencialmente. Passados mais de 2000 anos do seu nascimento, nos reunimos aqui neste lugar para falar do seu nome. E pessoas que creem estão presentes aqui nesse lugar. Eu quero vos dizer uma coisa: a sua existência não é um mero acaso do destino. A sua existência não é simplesmente o fato de que você tinha que nascer e pronto. A sua existência, ela é um projeto e um plano de Deus. E você não veio ao mundo por um acaso. Você veio ao mundo porque Deus tem um plano na sua vida.
E nesta noite o Senhor, na sua infinita misericórdia, veio a esse lugar para dizer para você: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Acredite, Tomé, eu tenho um projeto na sua vida. Acredite, Tomé, eu posso transformar o seu viver. Acredite, Tomé, eu posso abençoar esta terra. Acredite, Tomé, eu posso curar as enfermidades. Acredite, Tomé, eu posso transformar o destino da sua vida. Acredite, Tomé, eu posso abrir portas que você jamais imaginou serem abertas para você. Acredite, Tomé, embora você diga que não sabe falar, eu colocarei palavras na sua boca, as quais os homens não resistirão e terão que se render. Tamanha é a unção que derramarei sobre a sua vida, e as pessoas ouvirão estas palavras e se converterão ao Evangelho Santo de Jesus Cristo. Valerá a pena, Tomé, se nesta noite você der um passo de confiança a Deus. Valerá a pena você crer que Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para vir a esse mundo nos comprar naquela cruz, e que nós não fomos comprados ao preço do sangue, ao preço da prata, ao preço do ouro ou das moedas existentes no dia de hoje, mas nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo. O amor de Deus está sendo derramado aqui nesse lugar. E para que você possa ser sarado, Deus quer começar curando o seu interior. Para que as dúvidas possam ser extirpadas e banidas da sua vida, Deus precisa que você dê um passo de confiança a Ele. Para que o milagre possa acontecer e você possa ver a manifestação total do Espírito Santo, revelada pelo poder sobrenatural do batismo com o Espírito Santo, revelada pela manifestação da glória de Deus na sua vida, trazendo para você um novo nascimento, revelada pela transformação dos seus atos malignos e benignos. Nesta noite você precisa tomar uma decisão e se apresentar ao Senhor e dizer: meu Deus, eu creio em Ti e eu aceito o Teu amor sobre minha vida. Até agora talvez você tenha dito: eu não consigo mudar. E eu compactuo com essa ideia. O homem por si mesmo não consegue fazer nada. Mas nesta noite eu vos apresento aquele que tem poder para transformar todas as coisas. O Senhor que está presente aqui nesse lugar. E Ele quer transformar essa cidade, começando pela sua vida. Eu pergunto agora: aonde estão as pessoas que dizem no seu coração: Deus tem falado comigo nessa noite, eu preciso acreditar e confiar que a minha hora é chegada e que Deus pode mudar o meu viver? Aonde você está? Levante a sua mão e abane assim a sua mão para o céu. Você que levantou as suas mãos, por favor, faça a gentileza, venha até a frente. Nós queremos fazer uma oração especial por você. Não se acanhe, não se envergonhe. É um momento de adoração, e a transformação dessa cidade começa pela sua transformação, pela transformação de fé. Aleluia. Venha. O momento do chamado de Deus sobre a sua vida é agora. Nessa hora irão perecer as coisas velhas. Nesta hora a glória de Deus será manifesta. Não vim aqui anunciar a religião, porque a religião não transforma ninguém.
Eu vim aqui anunciar o Todo-Poderoso Deus, e Ele está aqui de olhos cravados no seu coração. Existem pessoas cuja palpitação nesta hora aumentou, sentem o chamado de Deus, mas não conseguem sair dos lugares aonde estão. Parece que existe uma amarração, um travamento em suas vidas. Meu irmão, não resista à voz do Espírito Santo que te chama nessa noite. Ter fé é dar um passo de vitória. Ter fé é dar um passo para Deus, e Deus dará 10 passos para você. Existem jovens que dizem assim: não, agora não é o tempo. É o tempo de Deus sobre a sua vida. O tempo de Deus se revela agora. Deus quer mudar o seu viver. Deus quer fazer a sua obra. Deus quer operar o seu milagre. Deus quer manifestar a sua unção. Deus quer derramar a porção dobrada do Espírito Santo sobre vossas vidas. Ouça o chamado do Senhor. A transformação dessa cidade será como uma energia nuclear que sai desta praça nessa hora e sai modificando tudo aquilo que está próximo deste lugar, destruindo os principados malignos das trevas e restaurando a autoridade de Deus que um dia foi furtada. A começar pelas conversões, transformações, mudanças de comportamento. Eu gostaria de chamar aquelas pessoas que têm orado pelos seus familiares. Deus me trouxe ao coração mulheres que dia e noite choram e clamam pelos seus filhos. Deus me trouxe ao coração filhos que têm clamado pelos seus pais. Deus me trouxe ao coração pessoas que têm dito: não há saída, não há solução. Eu vos anuncio nesta hora que a saída está presente aqui, olhando para o seu coração e dizendo: meu filhinho, minha filhinha, eu quero somente uma atitude de fé, um passo de confiança. Dê um passo para mim e eu irei ao seu encontro, diz o Senhor. Aqueles irmãos que são cristãos, mas que ouviram esta palavra e disseram no seu coração: preciso renovar o meu pacto com Cristo Jesus, preciso aquecer a minha fé. Vem agora, venha. Raio, caralho, orabás. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Existe uma manifestação da glória de Deus aqui nesse lugar. Deus está recebendo esta multidão que vem à frente deste altar de braços abertos. O acolhimento do Senhor é algo magnífico. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesta hora. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu estou aqui. Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu creio no teu poder. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, eu creio que esse sangue purificador, ele transforma a minha vida nesta hora. Senhor Jesus, restaura a minha fé. Restaura a minha fé.
e realiza o teu milagre sobre minha vida. Realiza o teu milagre sobre a minha vida. Rabas, Ramons, Senhor, estamos aqui, Senhor. Manifeste a tua glória, manifeste o teu poder. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu? Amém. Você que está aí, chega mais próximo. Vamos ficar todos juntos aqui adorando ao Senhor nesse momento de comunhão. Eu estarei convidando os pastores presentes aqui à frente. Nós estaremos orando, abençoando a sua vida. Então sai do lugar que você está. Chega mais próximo aqui para juntos louvarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Você que está aí na varanda, chega mais perto, chega junto. Em nome de Jesus. Não desiste de você. Ligue teu pensamento com Deus. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste. Seja curado agora em nome de Jesus. Enfermidade, eu te ordeno, saia desse corpo nessa hora em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, e Ele apaga o seu passado e não desiste de você. De Deus agora. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Seja curado. Ele se importa com você. Seja liberto agora. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Sejam rompidas as Ele correntes. não desiste. Que sejam rompidas as algemas. Ele não desiste. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os principados malignos caiam por terra. Em nome de Jesus. Ele não desiste. Em nome de Jesus Cristo. Todos os demônios que estão aprisionando essas vidas, em nome de Jesus, eu repreendo nesta hora, em nome de Jesus. Ele se importa com você. Em nome de Jesus. Compreende o seu caminhar. Pelo poder do Deus. Um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Receba a libertação nesta hora. Em nome de Jesus eu profetizo que sejam quebradas as algemas que estão sobre esse moço, sobre esta moça. Que sejam rompidas as correntes e os pactos com o maligno.
que os demônios das trevas que aprisionaram esta vida na prostituição, que as maldições hereditárias que vêm de geração em geração estão sobre eles, que as feitiçarias feitas contra estas vidas sejam desfeitas nesta hora pelo poder do nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus que eu determino que o mal caia por terra nesta hora. É no nome de Jesus Cristo que eu proclamo a libertação. É no nome de Jesus Cristo que eu declaro que São Sebastião do Anta é uma cidade que pertence a Deus. É uma cidade de Deus. É uma cidade entregue ao Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo eu profetizo nesta hora que estas pessoas que aqui estão sejam transformadas em ministros, em missionários, em pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, e que sejam pais, geradores de muitos filhos, e mães, geradoras de muitos filhos espirituais, e que destas vidas nasça uma geração de missionários, pregadores da palavra de Deus, que não tenham outro objetivo senão ver a transformação de vidas, senão ver a transformação de pessoas, senão ver cidades inteiras salvas para a glória de Deus. Aleluia. Levante a sua mão para o céu assim e diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse pelo poder da fé destas palavras sobre a minha vida, e a partir deste dia, como igreja do arrebatamento, eu declaro esta cidade como sendo a sua cidade, e que desta cidade nós venhamos a gerar os missionários da última hora. Amém. Por favor, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aí? Deixa eu ver. Glória a Deus.